Yeah! Vai manter o chão. E a cena? Está aqui. Eu estava a imaginar uma cena de Coca-Cola. Já estamos a gravar, não é? Estamos. Hello. Então hoje vamos fazer uma espécie de uma coisa um bocadinho diferente. Um buffet de Vamos trazer aqui temas, uma né? dinâmica diferente. Yeah. E quais são os temas? Os temas são emoções e estados. Que estão dentro desta taça e que nós vamos retirar à sorte. Sim. E pronto, e discorremos um bocadinho sobre cada assunto. Sim. E pronto, vai. Lê. Apatia. Apatia. Yeah. Vai, 5 minutos. Apatia. Pá, o que é apatia? Não é uma pessoa apática. Pode ser uma pessoa apática ou ter momentos apáticos, não é? Sim. Pode ser por natureza mais apática ou passar um momento da vida mais apático. Yeah, porque é um estado, não é? Sim. Então é sempre transitório. Yeah. E o que é a apatia para ti? Pá, para mim é não haver grande interesse de fazer seja o que for, estás a ver? Tipo, ficas meio que não é intocável por outra emoção ou por outra sensação, mas há ali uma névoa, digamos, entre ti e essa experiência ou um objetivo que até queiras alcançar, mas estás tão naquela névoa que não consegues sequer ter nem a visão de como alcançar, nem vontade. Yeah. Há muito pouca força de vontade, acho eu, numa pessoa que está num momento apático. Eu acho que, por exemplo, aliás, é raro tu veres uma criança apática. Sim. Não é? Ou seja, então eu acho que Só que eu tinha alguns momentos, enquanto criança, apática. Mas às vezes, por exemplo, Tipo, eu também sou bué tipo do género. ou tu estás no nada, né? No vazio. Aqui, yeah. Mas isso acho que não é apatia, é mesmo estás no vazio, né? Estás tipo away. Mas apatia do género mesmo, tipo, tornaste apático. Eu acho que é um estado que vem muito da falta de estímulo. Sim. E pá, depois lá está, depois depende por exemplo, lá está quando és criança, há muito mais estímulo à tua volta, então é muito mais difícil tornar-te apática. Mas acho que é isso, acho que é tipo uma construção ou um estado que tu vais construindo, aliás, ao longo do tempo pela falta de estímulo. Sim. E muito se calhar até depende de onde tu cresces também. Por falta de estímulo e acho que também depende, né? Acho que por acaso os temas que vamos tocar hoje, né, são várias pequenas coisas, né? Mas também vai muito encontrar a personalidade, ao tipo de ADN, tipo ao biotipo daquela pessoa, né? Há pessoas que têm muito mais propensão para um lado do que para o outro, né? Há pessoas que têm muito mais propensão a ter momentos apáticos do que outras. Yeah. Eu não vejo, e depois lá está, para uma pessoa muito ativa, apatia ou calma é apatia. E eu acho que não. Acho que a apatia tipo do género, porque há pessoas mais calmas e outras mais enérgicas, mais enérgicas, exato. Sim. Isso acho que sim, mas isso não é apatia. Eu acho que a apatia já é tipo mesmo algo construído. Ok, sim, faz sentido. Yeah, muito por falta disso, acho eu, de estímulo. Sim. E acho que é muito isso. E ainda tens bem um minutinho para falar deste. E como é que tu sais da apatia? Também é fixe. Yeah, para quem é mais apático. Não apatia. Eu acho que é não pensar e vai e faz. É tipo, pensar não funciona. Pensar não funciona. A partir do momento em que começas a processar, aí o que é que eu tenho que fazer para fazer? Não, esquece, já foi. Yeah. Já estás outra vez. Tipo, sabes, aquelas pessoas que têm bem dificuldade em se levantar da manhã, por exemplo, e hoje em dia o pessoal dorme com os telemóveis praticamente ao lado da mesa de cabeceira, que não é uma cena muito saudável, vá, entre aspas. Principalmente para pessoas que tenham esta tendência, porque está ali, é só tipo fazer assim, again, e
pelo contrário, pessoas que se calhar têm mais esta tendência é pôr mesmo o telefone num sítio em que te obriga a levantar, que é para levantar e foi. Eu tenho uma boa dica para cá. Levantar e foi e já não voltas a deitar, tipo, já estás de pé, já E há uma cena fixe, por acaso, para fazer, por exemplo, para terminar com a apatia, e eu li isto, já não lembro quem foi a autora, mas funciona bem, tipo como se fosses lançar um foguete. Tipo quando vês o pessoal ir para o espaço, em que faz uma contagem decrescente, tipo estás deitada na cama, não me apetece nada, estás a ver? 5, 4, 3, 2, 1 e levantas-te. Eu por acaso também faço isso às vezes. Eu faço. Às vezes digo assim ao Nuno, vamos nos levantar, 1, 2, 3. Mas faz o contrário, faz a contagem decrescente e como se fosse mesmo lançar um rocket, estás a ver? E lanças-te, estás a ver? Acho que eu tenho feito, funciona e depois começas-te a habituar, porque se tu não te levantas no 1, é tipo, ainda te sentes mais tipo, te sentes pior, porque é tipo fail, estás a ver? Então é uma ideia e começas, lá está, começas é que é tudo, até uma cena meio física e emocional, estás a ver? E começas-te a treinar para não falhar, estás a ver? Para agir e isso dá-te uma certa motivação. Vou dizer uma cena bué fora, mas é rápido. Que é a melhor cena para contrariares qualquer tendência que seja, estás a ver? Que não te está a parecer equilibrado e não te está a saber bem para ti, é tipo contrariar, fazer e pronto. E isto pode parecer bem simples. E é assim que contrarias, tipo, é fazer o contrário e pronto, só que esse gatilho da força de vontade é que é necessário. E inicialmente tem que se forçar um bocado, para quem é apático, porque é um estímulo. Tens que criar um novo caminho. E para criares esse hábito também, não é? O corpo humano é cheio de hábitos, a mente humana é cheia de hábitos. E a cena de lançares o rocket, isto falando neurocientificamente, tu começas a criar um novo caminho neural. Então tem que haver essa ligação. E depois lá está, tu ligas já ao ato, à emoção e começas-te a treinar para fazer. Por isso por acaso é fixe, eu faço e funciona. E até já fiz isso. Por acaso já não tenho tido muitas dificuldades, não sinto que tenha neste momento da vida muita tendência para isso. Já tive, porque às vezes a preguiça vem e depois provoca também estas coisas, mas por acaso hoje em dia não é. Mas é fixe. Next, não. Contentamento. Ok, isto é fixe. Contentamento. Temos de esticar um bocadinho o tempo, mas bora, vá. Então, contentamento é ter, para mim, contentamento, ter uma vida com contentamento é perceber que eu estou a fazer o meu melhor, tipo, está tudo no lugar que devia estar, sabes? E chegar à cama, para mim isto é bem importante, e dormir com a consciência tranquila. Isto está para cá, estas duas até se ligam. Porque eu acho que isto é bem importante, nós chegarmos à cama e dormir mesmo tranquilamente. Consciência tranquila significa que, para mim, que há esse contentamento, tudo na tua vida, ou tudo naquele dia, ou tudo, né? Naquele momento, se acertou para estares bem e está fixe. Mesmo que não esteja ótimo, atenção, não é? Não é tipo, diz uma vida de contentamento, é porque deve estar muito bem de dinheiro, não tem nada a ver. Até porque podes ter financeiramente uma vida super organizada e emocionalmente ou outras questões estão ali a trazer-te rancores e raivas e desequilíbrios emocionais. Portanto, estar em estado de contentamento para mim é isso, é viver o dia de forma tranquilo, no sentido de que sei que estou a fazer o melhor, sem a pressão do ser melhor, mas sei que estou a fazer o meu melhor. Tenho as coisas mais, não é controladas, mas organizadas, e chego à cama e tipo, está tudo bem. Por acaso é fixe, é um tema muito interessante porque o contentamento, eu acho que nós falhamos ao analisar o que é o contentamento quando ligamos este estado também, ou esta emoção a algo exterior, do género, só quando eu fizer isto, eu sou capaz de sentir esse contentamento. Porque lá está, satisfação e contentamento também é diferente. E por exemplo, as pessoas muito ativas também, isto é interessante, as pessoas muito ativas
também acham que contentamento pode ser apatia, que é de género estagnação. Contentamento também não é estagnação. Sim, tipo, estou contente com isto, então já não evoluo, não é? Exato, sim, tipo sim, estagnou. também pode ser por aí, sim. E contentamento não é, ou também não é ligado àqui, isto é preciso por acaso clarificar, do género, tipo é preguiçoso, está contentado porque não quer fazer mais. Sim. Então, sim, mas é diferente. Para mim não é, não é de todo isso. Pelo contrário, aliás, eu acho que é um estado que tu acabas por clarificar quando tiras esse peso mesmo de cima de não é só quando eu fizer isto que me sinto em contentamento, não é? É do género, eu, às vezes até é o contrário, que é eu perceber que não é preciso aquilo. Que sim. nem é preciso tanto para eu me sentir bem e então acho que há esse estado sim, aquilo que eu estava a dizer há pouco sinto que tenho as minhas coisas e o meu dia e as minhas coisas, a minha vida organizada também é internamente, não é? Como é que está o teu estado mental, como é que andam as tuas emoções, tipo, há esse apaziguamento, talvez também traga o contentamento um bocado ao apaziguamento, há um apaziguamento interno, tipo, está tudo bem. Eu acho que, para mim, o contentamento reduz muito a esta frase do está tudo bem, internamente e externamente, porque essa organização e esse equilíbrio, essa equanimidade interna também se passa depois para a tua vida exterior, né? Porque tu vais alinhando umas coisas com as outras e... Está bem ligado às expectativas, porque imagina, para ti o copo cheio é quando tu fizeres algo e aí chegas ao final do dia, chegas à cama e dizes estou nesse estado de contentamento e de repente quando tu baixas as expectativas o copo meio cheio já te deixa plena. Sim. Então acho que tem muito a ver onde nós colocamos as expectativas, ou se não as temos, ou se até vivemos sem grandes expectativas, que aí contentas-te muito mais facilmente. Pois, exato. Estou um bocado aí. E a cena para cá está... Mas lá está, estou um bocado aí, mas não é a cena do agora, tipo, estou bem internamente, larga lá, tipo, qualquer cena, não é preciso fazer mais nada. Não, a vida é para viver, as coisas são para construir, estamos cá para pôr coisas também cá fora, não é? Mas vais-te contentando muito mais facilmente com muito menos. Sim, sem dúvida. É a cena do tirar peso. Sem dúvida. É o que eu tiro, é o que eu tiro para mim, contentamento é isso. É um aliviar de expectativas. Não sei se está ao contrário. Está fixe. Prazer. Isto também é interessante. Aí já estamos com 12 minutos. Prazer. Prazer. Para já eu acho que há muita gente que liga, né? Isto também tem um bocado a ver com a nossa cultura e com a parte religiosa, não é? Tipo a cena de termos a religião predominante ser o cristianismo aqui e a cena do prazer ser quase visto como ser pecado. Eu, na minha opinião, acho que está completamente fora. E acho que o prazer é necessário, também está aí por acaso, se não criar sofrimento. Não é? E aliás, é fixe nós sentirmos prazer, se depois não criarmos apegos e sofrermos com isso. Porque tu podes viver uma vida de prazer sem sofrimento, é possível. Sim. Para mim é uma das coisas essenciais eu sentir prazer naquilo que faço. Sim, sem dúvida. Mas também há aqui um paradoxo que é, estavas a dizer aquela questão do estar muito ligado ao pecado, não é? Prazer-pecado. Mas depois no fundo anda tudo a chicotear-se. Obrigado. Porque está sempre nesse tal pecado, porque está sempre na busca do prazer, não é? Então é retirarmos esse peso de pecado, não é? Por amor de Deus, tipo, se a vida está aqui, eu tenho muito esta visão que é, se nós nascemos e estamos aqui nesta vida terrena, com tudo o que nos rodeia terreno e material, é para usufruirmos também disso e termos usufruto dessas coisas, não é? Obviamente que é em equilíbrio, não é? Porque quando começamos a tornar prazeres em dependência, vem a parte desse sofrimento e temos que esclarecer que aqui a dependência não é só de coisas químicas como muitas vezes se faz parecer, não é? Álcool, drogas, etc. Jogo, não é? O jogo não é químico, mas pode ser químico. Não, mas liberta químicos, claro. Na mente. Mas
pode estar apegado a um prazer como comer, como o sexo, como, sei lá, coisas mais carnais, não é? Ou seja, não é na minha opinião, não é o prazer que traz sofrimento, é o apego. É o apego a esse prazer, não é? Sim, ao prazer que o ato sim. nos traz, né? De criar uma dependência. Por acaso falaste da cena da alimentação, é muito comum, né? O pessoal tem o prazer a comer. Eu tenho montes de prazer a comer. Eu adoro. Mas se eu não comer... Eu adoro comer, mas eu tenho um truque cá em casa que é, há coisas que eu não compro para casa. Por exemplo, e não significa que esteja tipo, ter boa cena do cuidado ou de culpar-me por... Não, é só porque sei que não me faz assim tão bem, não é? Se eu estiver em casa, está a um passo de ir comer, então prefiro não ter. E há coisas que eu só como esporadicamente, gosto muito, mas só como esporadicamente. Porque me dá tanto prazer que se eu estivesse aqui ao lado, não é que eu não tivesse esse controle, mas sei lá, prefiro não ter. Também é menos um custo. Eu faço bué testes, por acaso, em que, por exemplo, eu antes ia... Eu não como muitos doces, antes comia, mas não como muitos doces. O doce que eu como é o gelado. Eu comecei a ver essa ligação, que era sempre que eu sentia mais... Estás a ver? Ia buscar um gelado e era o meu momento. Ia buscar o gelado e comia o gelado. E depois comecei assim, ok, então e se eu, quando eu estiver assim, se eu não for buscar o gelado? E começava a ver essa cena, e comecei-me a observar ok, então há aqui uma certa dependência a isto. E depois era isto que era, ok, então bora lá fazer só quando eu não necessito. Então comecei a tirar prazer na mesma e não ligava ao tapar buracos, né? Tipo, a sentir alguma falta emocional e tapar. Sim, mas viver com prazer é muito importante. E hoje, por exemplo, fala-se muito do ter prazer a trabalhar, por exemplo, não é? Também é um mote aí hoje em dia, ter prazer a trabalhar, e eu acho que é muito possível. Se bem que isso também já é outro tema, etc. Mas é importante, isto para dizer que é importante retirarmos prazer de tudo o que seja possível, até mesmo trabalhar, e às vezes não é o nosso trabalho de sonho, atenção, né? Mas há se calhar rituais naquele dia, naquele trabalho, com as pessoas que trabalhas, que podes tirar prazer dali, não é? Das tuas relações também, mas lá está, do que comes, do que, sei lá, do que consomes, não é? Mas tendo sempre a visão de que se eu não tiver isto, está tudo bem na mesma. Eu acho que tipo, no fim das contas é um bocado isto, não é? Se eu não tiver esta experiência, se eu não passar por isto, está tudo bem na mesma. Mas se tiver e puder usufruir dela, ótimo, não é? E é isso, é tipo, usufrui. Sim. Bem, eu acho que é algo essencial no dia a dia. E, por exemplo, agora vou tocar aqui num ponto mais polémico, sexualmente, por exemplo. Eu acho que hoje em dia, não sei as relações dos outros também, mas eu acho que é muito importante olharmos para o nosso prazer com o nosso parceiro, se tivermos um parceiro, se não tivermos também, olhar para o nosso próprio prazer de forma também conscienciosa, porque é muito importante haver esses momentos não é de libertação, de carnalismo puro, tipo, só porque sim, mas prazer, tipo, onde é que está o prazer? Acho que é bem importante. Claro. É muito bom. Claro, mas lá está. Quanto mais físico, os prazeres são muito físicos, mas quanto mais físico for o prazer, também é preciso ter atenção, e aí vem a observação que mais fácil é de criar apegos. E depois há todo um caminho, né? Porque depois, por exemplo, estás a falar do sexo. O sexo cria muita dependência física, que depois também cria muito, lá está, tipo, como bola de neve, cria muita dependência emocional e por aí fora. Mas tendo noção disso, por isso é que é preciso a tal observação e ter clareza em relação a esse assunto, que é saber onde é que te vais meter também, não é? Claro. Porque, por acaso, isto dava um podcast, o ter vários parceiros sexuais, para já cria muito mais dependência, não é? É muito mais difícil, há pessoas mesmo viciadas, não é? Sim, há pessoas viciadas, tem um nome que está-me a escapar agora. Também não é. Bom, olha. Mas pronto, por causa disso mesmo, pela própria dependência que vão criando ao ter, depois têm mesmo essa necessidade, né? de tirar prazer, e depois só conseguem viver assim. E também é preciso saber onde é que tu vais meter, pronto, é preciso observar e perceber qual é que é a raiz, claro, onde é que vem e o que é que estás a criar. Sim. E sim,
para mim é essencial com um certo distanciamento e consegues te envolver a 100% numa atividade, não é? Vamos terminar isto ou está feito? Acho que está feito. Está, né? Então vai. Está ao contrário. Depressão. Ui. Um estado extremamente comum nos é. nossos dias. Depressão. Pá, depressão é... Eu sinto alguma dificuldade, entre aspas, de falar de depressão porque eu nunca me senti efetivamente em estados muito depressivos. Mesmo em momentos mais difíceis da minha vida, porque eu tenho uma naturalidade própria de olhar a coisa sempre pelo copo meio cheio. Não numa positividade excessiva da vida, porque às vezes há momentos dramáticos e têm que ser lidados como um momento dramático, como um momento difícil. Também não podemos só andar aqui na leveza. Mas nunca senti, né, a minha experiência pessoal, que me afetasse internamente ao ponto de ir mesmo ao fundo. Temos que olhar a isto como há pessoas que têm uma mente que as leva a ter estados depressivos e há pessoas que têm carência de químicos no corpo, hormonas, que as faz ter estados depressivos. Portanto, nem sempre é tão fácil assim como olhar a vida de um lado mais positivo, né? Isso é mais fácil conduzir uma pessoa quando é só uma criação mental, né? do estado dela, do que ela está a viver, etc., do que propriamente pessoas que tenham carências mais químicas, né? E aí já são problemas diferentes, né? Que têm que ser encarados diferente. Agora, só como um estado emocional, mental, pelo qual passamos nas nossas vidas, eu acho que é muito, não sei, não nos identificarmos tanto com as coisas, com as experiências, com as pessoas, com as vivências que temos, com os papéis que temos, né? Como pais, filhos, empregados, trabalhadores, amigos, de mim para mim próprio, todos os papéis que representas na tua vida, não haver um compromisso de faço melhor com eles, mas não há uma identificação do género, se eu não fizer aquele papel já não pode haver esse jogo de compensação interna do para estares bem internamente e suficiente em ti, tens que cumprir com xxxx coisas na tua vida. E eu acho que a depressão, como estado mental e emocional, vem muito dessa identificação imediata. Por exemplo, vou dar um exemplo que é só um exemplo, é um mero exemplo, mas mulheres que se tornam mães, perguntarem-te o que é que tu és, sou mãe. Não, tu és tu. E também representas o papel de mãe, porque és mãe. Mas tu és tu. Então, isto não é só um exemplo, como é óbvio, mas é muito isto. Não é? É encarar o que é que tu és, tu, pessoa. Não é? Tu, Miguel, o que é que tu és? Sou filho. Não. Não é? Tu és muito mais do que um filho. Tu és muito mais do que qualquer papel que representes ou de qualquer experiência que vivas. Tu és tu. São as tais identificações. Bem, eu vou tentar ser breve. Por acaso é um assunto que me interessa bastante e isto dava um podcast, na boa. Na minha opinião tem muito a ver com isso, tem a ver com, ou seja, como é que a depressão é criada. No fundo é um desequilíbrio químico, não é? Nós somos uma sopa química. E como é que a nossa mente funciona? A depressão está muito ligada ao passado, não é? Sim. Àquilo que foi feito, ao que vivemos. E também à expectativa que falavas há pouco. Aí acho que crias um bocado mais ansiedade. Sim. Ou seja, acho que a ansiedade é um bocado mais projeção futura, a depressão é mais o passado, o que se passou. Então está muito ligada à memória, ou seja, aquilo que tu vais memorizando. E tu memorizas algo através dos teus inputs. Sim. Não só físicos, mas mentais, não é? As impressões que tu vais recolhendo da vida, consoante as coisas que tu vais vivendo. E essas coisas, ou seja, aquilo que estavas a falar também, a minha opinião é exatamente a mesma, que é, com cada memória ou impressão que nós vamos absorvendo, nós identificamos e depois o nosso intelecto funciona assim, que é, quando eu me identifico com algo,
a minha vida torna-se aquilo, não é? Se eu disser para não pensares no elefante amarelo, vais estar sempre. Anda ali à volta, não é? Porque o intelecto funciona assim, que é, tu tens uma experiência e ele, não é? Como tu disseste agora, uma mãe, tu és mãe, e a pessoa mãe, e anda ali à volta. E depois lá está, depende de que emoções é que tu depois também dá para as criar, não é? Mas o que é que tu sentes em relação àquela ideia, àquela impressão que tu estás a recolher e o que é que aquilo te transmite. Se aquilo for algo que te deixe triste, e depois a nossa mente tem esta coisa interessante que é, nós podemos viver um monte de 500 coisas hoje espetaculares. Se há uma coisa negativa, o intelecto foca-se nessa, não é? Sim. Então nós ficamos muito mais facilmente no negativo. E depois o intelecto anda ali à volta e carrega. Depois há pessoas que têm mais, até a nível químico, muito mais tendência para a depressão nesse sentido, e depois quando se focam nisso, o químico que libertam, ou a falta de dopaminas que haja, fazem com que a pessoa, o intelecto, anda ali à volta com muito mais e cria muito mais apego, e há bocado falámos disso, há aquela ideia e começa a identificar, a dizer, não, eu sou isto, eu sou triste, eu sou depressivo, e começa ali... tu próprio vais acreditando, constróis a imagem acerca de ti daquela forma. E o teu corpo que está tipo só a fazer aquilo que tu lhe mandas fazer, né? E que tu literalmente ele só se adapta àquilo que tu lhe mandas fazer, não é? E o teu corpo está tipo, estou só a sobreviver, não é? Estou só a sobreviver e tu estás-lhe a mandar tipo estás bué down, não é? E estás a mandar a tua identificação, não, eu sou isto, triste, e o teu corpo, tu vou morrer assim, e começa-se a defender, não é? E começa a libertar outro tipo de químicos, tipo cortisol, hormonas de stress, não é? Então começa a ficar cada vez mais, estás a ver? Tudo aquilo que crias não são hormonas da felicidade, mas é o oposto, está-se a defender. Então é isto que quimicamente acontece. Então o estado depressivo, no fundo, é muito uma identificação com certas memórias que nós vamos recolhendo. Então como é que eu saio de um estado depressivo? Também esta parte é interessante. Estava um podcast bem interessante. Como é que eu saio de um estado depressivo? Aquilo que nós falamos no podcast da meditação, de estar em estado meditativo, ser um espaço criado, é exatamente isso. Isto foi uma impressão. Isto foi uma impressão e algo que eu vivi. Mas eu não sou isto. Foi algo que eu vivi, foi algo que eu recolhi na minha vida. Então, seres o observador, não é? Olha para isso fora, e só a falta de identificação, não é? Começas a dissipar um bocado e começas a perceber, eu não sou isto. E então começas a descolar, e só esse descolamento já vai fazer com que... até o próprio corpo começa a libertar outro tipo de químicos novamente. E há uma espécie de libertação nesse sentido de, ok, no final não sou aquilo, Por isso é que os médicos, psicólogos aconselham muitas vezes, não só meditação isso, mas desporto, por exemplo, porque tu quando estás a fazer algo e estás focada naquilo, não há identificação com aquela ideia. E descolaste, já estás a libertar, porque fisicamente o desporto já é fixe, não é? Liberta montes de hormonas interessantes. Mas tu naquele momento estás focada numa coisa, descolaste. E ao descolares e estás focada numa coisa que traz alegria, por isso é que eu digo, o foco é bem importante. Tu teres uma mente concentrada no outro lado faz com que esse descolamento aconteça, então já de repente, olha, as nuvens, afinal havia céu atrás das nuvens. Afinal eu não sou a nuvem passa. E depois é isto, que é, minha opinião... por isso é que há... E isto dá... Eu não vou falar mais sobre isto. Isto dá para um podcast. Porque depois aqui já entrávamos, e aqui na parte do... química do género dos medicamentos, antidepressivos, que é toda uma indústria e tal, isto também dava um grande podcast. E que os próprios médicos sabem disto, e estas coisas deviam ser... Olha, temos que falar de educação também. Mas estas coisas, se fossem ensinadas desde pequeninos, não é? Muito mais facilmente tu tinhas o comando na tua mão e não entravas em certos estados, como o estado depressivo, de ansiedade, que muitos putos, como eu, viveram de depressão, mas mesmo hoje em dia que vivem dramas intensos de estados depressivos, não, e são crianças. A taxa de suicídio de miúdos até aos 12 anos cresceu, isto é ridículo, uma criança, uma criança... Não é? Eu até aos 12 anos, alegria, não é? Claro que tive cenas, não é? Mas a alegria foi muito mais alegria do que tristeza. Como é que hoje em dia crianças pensam em suicidar? Estás a ver? E a taxa cresceu, eu tenho que ver, por acaso tenho que ver quanto é que... és tu? Sou eu. Não sei.
Olha, Estás a ver, nós não estamos a demorar. Saltou. saltou. Dispersão. Dispersão. Também é um estado, não é? Dispersão, né? Dispersão. Pá, mas aqui é um estado, mas eu acho que aqui há muitas mentes, lá está, com muito mais propensão a terem esses loops. Já viste a ficar tipo seguido? Do que outras. A preciso é foco e tipo a seguir sai a dispersão. Muito bom. Mas bom, a cena é, quando nós temos noção, primeiro criar este estado de observação é muito importante porque também vais percebendo os teus gaps, não é? E onde é que tu tens que trabalhar. E se eu percebo que tenho uma mente dispersa, muito dispersa, eu devo trabalhar para ter uma mente mais focada, não é? E trazer atividades, exercícios ou momentos no meu dia para que me consiga manter focado. Claro que, lá está, vou dizer outra vez, e acho que é mesmo muito isto, há pessoas que têm muito mais propensão pelo tipo de mente que têm a ter estes momentos do que outras, não é? Lembras da cena dos estados de atividade da mente? O primeiro estado de atividade, que é aquele tipo, pensas em 1500 coisas, é o estado disperso. Como dizem as pessoas que estudam muito a área do yoga e do Vedanta, etc., dizem que a mente é como se for, a mente enquanto só por si só, tipo que eu não estou a tomar conta dela e ela está lá, é como se fosse um macaco com o rabo a arder. Yeah. Já mesmo, o macaco está sempre a saltar com o rabo a arder. Portanto, é arranjarmos técnicas que funcionem connosco, pequenas coisinhas que funcionem connosco para manter esse foco. Por exemplo, há bocado estávamos a falar do jiu-jitsu em off, eu pratico jiu-jitsu, para quem não sabe, e o jiu-jitsu, ou qualquer outra arte marcial, creio eu, não é? Quanto exercício, é excelente para foco, é excelente para tipo, trazer-te à realidade. E à realidade no sentido de observá-la muito bem, porque tens de estar muito atento ao que está a acontecer ali e conseguir lidar com aquilo de forma tipo apaziguadora ou tranquila, se quisermos, não é? Portanto, o jiu-jitsu, por exemplo, funcionou comigo. Até porque não que eu procurasse o jiu-jitsu só numa situação de aí eu preciso me focar e não, mas estava a passar por um momento de vida que sentia que precisava de alguma disciplina, alguma disciplina sim. interna, mais do que externa, não é? Mas interna, alguma disciplina e entre outras coisas que me levaram a praticar jiu-jitsu, obviamente, mas isso foi uma delas e é muito interessante. E a questão do exercício físico aqui, mais uma vez, como tu falaste há pouco na depressão, eu acho que é essencial. Porque o exercício físico ajuda-te mesmo a trazer foco. A meditação também, mas a meditação para um momento muito dispersa, num estado de começo, pode ser muito difícil, se a pessoa não for bem guiada aqui. Eu quero ir mesmo à base, do género. Para uma pessoa que seja muito dispersa, e que, por exemplo, existem atividades que tu mantens o foco, como o desporto, por exemplo. Então, como é que eu deixo de ser disperso e até posso tirar o máximo partido de qualquer atividade que eu faça? Eu acho que aqui está muito ligado à tua percepção. Quanto mais tu trabalhares a tua percepção, e isto é como se fosse uma espécie de tipo uma bolha à nossa volta, não é? Dá para trabalhar a percepção, por exemplo, não só com práticas meditativas, mas yógicas, e até práticas bué básicas, como isto é bem interessante. Tu acenderes uma vela e ficares tipo 5 minutos só focaste na chama. Pá, isto são coisas bem básicas, mas a tua mente estás a obrigar, que é uma espécie quase do músculo, né? Estás a obrigar a tua mente a focar-se numa coisa só e no movimento da chama, e ficas ali, como a Anapana, uma prática meditativa budista em que te focas só mesmo na respiração, mesmo a sair do nariz, a sair e entrar, aquela nas sensações, muito subtil de entra, né, e sai, e a temperatura até de uma e da outra, e aquilo que provoca nos pelinhos lá dentro. E fazeres 5 minutos disto, só 5, 10 minutos, faz com que a tua percepção comece, a tua bolha, isto não se vê, né? Assim, é que nós estamos a falar uma coisa que não se vê, mas tu começas no teu dia-a-dia, começas a perceber que a tua atenção começa a ficar mais
mais afinada. Estás a ver? Então começas a perceber e até consegues ficar focada numa atividade muito mais tempo. E dentro dessa atividade, por exemplo, no jiu-jitsu, estás a praticar, tu estás ali, né? Estás num tipo de estado de flow, mas consegues percepcionar não só o adversário de outra forma, mas o que está à tua volta. Olha, eu posso dar o exemplo. Eu jogo póquer também. E eu notei que ao trabalhar a minha percepção, a percepção que eu tenho dos outros jogadores, da mesa, da atitude, o comportamento de cada um, o perfil de comportamento, de repente comecei, isso de repente, já é tudo, está tudo no momento e é tudo, consigo ver tudo naquele momento mesmo, como se tu estivesse a fazer o desporto e sabes que exatamente se fores fazer aquilo pode acontecer, parece que depois chega até essa informação toda ali, está tudo presente. E isto é ótimo para qualquer pessoa que esteja ligada a qualquer projeto, porque consegue ter uma percepção diferente, em vez de estar só, entendes, do género, estar limitado a uma ou outra coisinha, entendes, consegue ver o todo. Pronto, eu acho que aí, quanto mais tu trabalhas a tua percepção, mais facilidade tu tens em te focar e não te dispersares. Que eu acho que a dispersão é exatamente a falta de foco, a falta de capacidade de conseguires concentrar. E a concentração, quanto mais tu consegues percepcionar, tu consegues te concentrar muito mais facilmente. Parece meio tipo que fica tudo em slow motion, que é do género... parece bué. Sim, eu percebo essa sensação. Tu consegues-te perceber de tudo o que está a acontecer e estás naquele momento, estás a ver que estás completamente inteira naquele momento e em qualquer atividade. E aí a dispersão, porque aquilo, percebes, está tudo, estás a viver aquilo tudo, está tudo ali, estás a tal questão da envolvência, estás envolvida a 100%. E aí a dispersão, porque a dispersão, se tu reparares, é meio... Ora, eu digo esta expressão, que é estás meio grávida. Nunca estás a 100 em nada, tipo, estou meio grávida, estás a ver? Vais até meio só, porque de repente o teu foco vai para o outro lado. E nós, homens, temos muito. Se reparares, isto acontece muito comigo. Olha, as pessoas devem ter reparado várias vezes, que é eu estou a dizer uma frase e depois eu chego a meio e mudo de rumo, muitas vezes no meu discurso. E depois volto outra vez à mesma frase e termino a frase e depois vou para outra. E isto às vezes tem a ver com isso, eu estou a pensar uma coisa mas de repente já me está a vir outra, estás a ver? Se bem que isto está tudo, por acaso, acaba por ser alinhado. Mas é isso, que é essa dispersão e muito facilmente mudas esse rumo. Então quando tu trabalhas a tua percepção, não é? Acabas por estar tudo no mesmo. E a tua concentração dispara, entendes? E lá está, e depois a tua performance também melhora. Claro, sim. E se tu reparares, por exemplo, tu vês os melhores atletas nas suas áreas, tu dizes assim, as pessoas dizem logo, ele deixou para aquilo, porque ele parece que ele é aquilo, que a atividade e eles são mesmo. Sim, mas também é muito trabalho, não é? Não é então, mas é que lá está, é com trabalho. Não é tão lento só. Claro que tu querias, por exemplo... A pessoa pode ter uma aptidão muito intensa para uma coisa, não é? Mas também tem que trabalhar sobre essa aptidão, senão... E depois acabas por automatizar, não é? Como tu vês jogadores que já fazem coisas, por exemplo, jogadores de futebol que já fazem coisas que tu dizes... aquilo é bué natural. Tornou-se natural. E é isto que acontece, trabalhou para isso também. E é isto que acontece também quando tu aumentas a percepção, que é que tu consegues perceber o todo e sabes exatamente, depois até de forma automática, como é que has de te mover. Os dançarinos é uma cena também bué assim, os grandes dançarinos, tipo contemporâneo, é tudo bué fluido, não é? E sabem exatamente se metem o pé assim no chão, vão para ali e têm muito mais propensão. Pode haver dispersão nesses momentos. Não, o que eu ia fazer? Era qual o passo? Olha, esqueci-me. Mas na contemporânea dá bem para disfarçar. Na contemporânea dá. Eu também já fiz contemporânea. Já fiz bem cenas, dizia. E adorei. Next. Estamos... Sou eu? Creio que sim. Para cá estavam a ver esta cabeça. Êxtase. Fala tu primeiro agora. Êxtase. Infelizmente acho que é um estágio ou um estado que pouca gente vive ou até, se calhar até se aproxima um bocadinho quando são crianças, estados de êxtase, né? Tipo felicidade extrema, se podemos chamar assim, e que ao longo dos tempos vão ficando long faces, né? Tipo, de ficarem mais tristes e esse estado deixa de ser
deixa de existir, não é? Deixa de... E é raro, não é? Quando vês muitas pessoas, quanto mais velhas são, entrarem em estado de êxtase. Pá, é bué da triste, mas é verdade. Na verdade, assim, numa lógica de vida e de evolução, deveriam ter muito mais propensão para ter mais estados de êxtase quanto mais velhos são. E porque as pessoas também acham que o conhecimento, não é, te traz mais felicidade. Sim. Mas se nós olharmos, é uma criança que não tem tanto conhecimento, é muito mais feliz do que um adulto e afinal então se calhar... Não teve condicionamentos, não é? Se calhar a quantidade de informação, não é, que tens sobre... Depois saber gerir a informação que tens, o conhecimento que tens e saber, já dissemos várias vezes esta palavra aqui, largar isso tudo. E depois é isso que é. Depois acho que para tu voltares a sentir estados de êxtase é um processo de desconstrução, ou seja, daquilo tudo que foste... Ou seja, êxtase, criança, não é? Tipo, feliz, tipo, começas a acumular montes de coisas, não é? De experiências, ideias, impressões, tristeza, depois é tipo desconstruir outra vez. Espera aí, que a minha mochila está bem pesada. E começas a descarregar e depois sim, vais tendo experiências de êxtase. Mas infelizmente acho que não se vê muito mesmo assim. Eu acho que há duas formas de experienciar, mesmo por maturação interna, né? Estás num ponto de maturidade interna e de concretização e de realização do teu eu que esse êxtase dá-se, ou procuras este êxtase fora, em trips, em consumos que te levem a esse êxtase, que também há muito essa via. Mas falando da via mais natural da cena, para mim êxtase no yoga e a forma como eu estudo isto está descrito como Satchitananda. Para mim é isto, é êxtase. Sat é verdade, Chit, consciência, Ananda, plenitude, ou esta sensação de... E Satchitananda é isto, é êxtase. E olha para uma querida, vive em verdade, não é? É estares em completa... realização, eu acho que é isto, não é? É tipo, não te falta mesmo nada. Eu vou dizer uma coisa meio drástica, se eu morresse agora, tipo, foi tudo maravilhoso. E estou num ponto mesmo espetacular. E se calhar pode chocar algumas pessoas, não sei, mas... mas estás a dizer agora se... Não, agora neste momento... Não, mas eu já senti isto, eu já senti isto. Se eu morresse agora, estava mesmo... E... Eu sinto-me assim agora. E acho que... Tenho essa ideia. E eu, por acaso, esta semana passei momentos assim meio êxtase. Meio não, tipo êxtase. Mas lá está, tipo... É uma sensação que eu acho que não dá bem para explicar, não é? Tipo, quem a sente, eu acho que é muito difícil de passar cá para fora. É porque não tens muita gente que possa partilhar da mesma... E eu acho que isto é tão... grande, que é tipo uma cena que nem dá para explicar. É difícil. É muito difícil tu colocares. Principalmente que porque não é um... Desculpa interromper-te, não te esqueças do que vais dizer. Porque não é um êxtase de... eufórico, por conquistar alguma coisa, por fazer... Não, se calhar momentos de êxtase assim, nesta sensação de realização, às vezes até te vem em momentos que tipo estás sem fazer nada, ou estás mais tranquilo, ou seja, não é uma conquista, não é um achievement, uma cena que foste lá e fizeste. É mesmo... é bem bom. Diz o que e tu falaste da cena das drogas, e essa é a grande armadilha, acho eu, em relação ao êxtase, que é, nós estamos a ligar algo que é uma experiência interna, que vem de dentro para fora, estamos Aí vem a nossa mascote, bora! Estamos a ligar a algo, ou seja, nós só conseguimos sentir esse êxtase, este é o perigo, e daqui a algum tempo, infelizmente acho que há muita gente que vai estar dependente dessas cenas externas para sentir êxtase, porque não conseguem criar isso dentro delas, então começam a procurar fora. Essa é a grande armadilha. E começam a criar fora e depois a viciarem, não é? E acham que, como não tiveram essa experiência,
acham que é um estado que só é possível viver com ajuda. Entendes? Não é autocriado. E é um estado autocriado. Sim. E eu gostava que toda a gente vivesse ou experienciasse isto uma vez na vida. Ou que viver em êxtase é pedir muito, mas que experienciasse. É uma cena que, não sei, até as lágrimas vêm aos olhos e não é uma cena de emoção. Tipo, é bem estranho, é uma coisa muito... Exato, não é? É mesmo interessante. É uma experiência muito fixe. Mas lá está, para chegarmos até ela, precisamos trabalhar. Lembro-me que esqueci-me de um fixe para meter ali, que era a parte do 2. Esqueci-me. Que era a equanimidade e era... mas isso não é bem um estado. Se bem que é mais compreensão, tipo a impermanência. Mas isso, pronto, depois... Olha, dava 2 podcasts. Next. É assim? Ui, fixe. Esse eu sou expert! Preguiça, né? Quem nunca? Eu estou a dar castadas em tudo. Preguiça. Também sou bué. Eu era bué, quando era puto era bué, bicho preguiça. É assim, a minha forma de lidar com a preguiça é vai e faz. Porque se eu... Não, mas é mesmo. Levanta e faz, porque eu quando começo a fazer, depois sou bem rápida a fazer as cenas, estás a ver? Sou, de certa forma, eficaz e gosto, tipo, não é de fazer as cenas a correr só porque sim, mas gosto de empenhar e pronto, tipo, ficar feito. Mas às vezes até tomar esse passo, então eu comecei a aprender que é, pensa e faz, e vai, e levanta-te e vai, não penses muito sobre isso, não vai dar. Pelo menos comigo. Sabes como é que eu era conhecido na primária, na minha escola primária? Eu lembro, olha, das memórias que eu tenho, que é, eu morava em frente à escola. Quando eu digo em frente, eu vou aprender em frente à sempre primária. Assim, quanto mais perto moras, mais atrasado chegas. E acho que a minha mãe saía antes de mim, era o mal era esse, ela acordava, mas depois esquece. E eu acho que nunca cheguei a horas na primária. Eu entrava sempre, ou a meio, ou no final da primeira hora, sempre. Eu lembro-me bem disto, de bater à porta. E sabes quando os putos penduravam os casacos todos no inverno atrás e a porta ficava bem pesada? E eu lembro-me bem disto, que é estar a entrar a meio e toda a gente dizer Miguel! E aí eu estar a entrar, lembro-me bem disto, e era todos os dias. E depois, no secundário, também era rara a primeira hora que eu ia. E eu adorava dormir, mas era porque me deitava muito tarde. Mas sempre fui muito, muito preguiçoso. E era essa coisa do até perceber que não fazia nada assim. Ou não fazia, lá estava, vivia meio grave isso. O tempo todo por causa disso, era muito ligado à minha... E isto é interessante ver de onde é que vem a preguiça, não é? Uma coisa, olha, pode vir da apatia, podes ser uma pessoa apática, ou pode vir da falta de coragem, às vezes, para lidar com o desconforto que o acordar cedo traz, naquele caso, né, quando era vivo, que a própria disciplina, né? Porque a disciplina primeiro é desconfortável até se tornar confortável. Sim. Então essa rotina, eu não queria lidar com o desconforto. E depois eu era muito disso, dos prazeres da vida, queria estás a ver, era como eu dizia, livre, sempre bem livre, mas depois vi que isso começava a ter impacto nas coisas que eu fazia, né? Por acaso nunca chumbei, só chumbei. Eu nunca chumbei. Chumbei, mas só chumbei no 8º ano e isto é horrível. Quando falamos de educação isto vai ser interessante. Eu nunca chumbei, mas passava sempre... Havia sempre 3 negas que eu sabia que tinha tipo definitivas. Mas eu jogava com isso, preguiçoso. E, portanto, mas eu sabia que tinha definitivas aquelas 3. E portanto tinha que trabalhar para as outras para conseguir passar. Eu lixei-me por causa disso, tinha sempre aquelas 3... que era, fazia até ali, está-se bem, sabia que dava. Até que chegou um dia que acho que era a minha diretora de turma, me disse, olha, agora por seres assim, olha, estás a ver o impacto que teve, a cena da preguiça foi, ela por seres assim, que é isto que é uma cena que não me cabe na cabeça, que é, tu atrasares um ano, não é, a um puto, como agora para aprenderes, do género, eu tinha nota para 10 e ela deu um 8, para me chumbar de ano. Ela sabia, era diretora de turma, eu sabia que era a 4ª e que eu ia chumbar. E ela disse, tipo, como é que tu castigas uma criança para ela aprender?
Estás a ver do género, atrasas, porque aquilo depois muda tudo, Claro, não é? muda tudo, sim. E tornas uma criança mais triste, porque ela já tem aquele grupo de amigos e não sei o quê, e tem um certo impacto. Porque é que estás a ver a cena do castigo, estás a ver? E lembro-me bem disso, mas lá está, foi criado por mim, no fundo, foi aquela cena da preguiça, de dizer, não, fazer o suficiente, tipo, só até ali, e percebia, e depois aí comecei a ver, isto, eu prefiro estar a fazer, estás a ver, não ser preguiçoso e fazer, que mesmo que algo corra mal, eu tenho margem de sobra para, está-se bem. Comecei a ver a vida dessa forma, que foi, eu vou fazer, e como a vida lá está, dá as suas voltas, quando virar para um sítio que eu não estou à espera, tranquilo, porque eu já fiz. Então isso comecei a mudar muito a cena da preguiça e deixei de ser preguiçoso e comecei-me a forçar lá está, a criar sempre um bocadinho a mais, se bem que depois também entrei um bocado em burnout, mas criar um bocadinho a mais do que aquilo que eu achava que era suficiente. Então foi uma boa forma de eu sair da preguiça. Para ti, não é? Porque para mim. Pode se tornar o outro lado, não é? O outro excesso. Pronto, mas aí lá está, temos a cena do afastamento, é sempre né? Afastarmos um bocado e se alguma coisa lá está, não estiver a correr bem, não entrarmos, ou então se estivermos a fazer em excesso, não entrarmos em burnout. E de repente a mochila, em vez de teres a mochila cheia, já tens duas. Já no Fónix, eu criei bué e tenho bué agora nas costas. Sim, mas a preguiça, sei lá, para quem é assim muito preguiçoso, eu acho que a cena é fazer e depois usufruírem da sensação que é ter feito. E quanto mais tu te focares na sensação que é ter feito, que é bué da boa, tipo, né, cumpriste com o teu dever, com o que devias ter feito, com o que estava por fazer, o que for, é super agradável, não é? Aquela sensação de dever cumprido. Então, tipo, se calhar também pode ser interessante as pessoas começarem a criar mais vontade de fazer, ter essa sensação de estar feito, que fiz, não é? Mas uma pessoa só se contraria apercebe, um bocadinho essa preguiça. Isto também é interessante, uma pessoa só se apercebe que é preguiçosa quando começa a doer. Olha, isto é uma cena muito fixe com os hábitos, que é, um hábito só deixa de ser hábito quando deixa de dar prazer e dá dor. Não é? Por exemplo, deixar de fumar, só quando, porque aquilo dá um certo prazer, não é? Sim. Só quando... estás a tentar deixar de fumar, sim, etc. e te dá mais dor. Pá, dou o exemplo do meu pai, né? O meu pai fumava os 3 maços ou whatever, até que teve um ataque cardíaco. E foi tipo, deixou completamente. E o médico disse-lhe, a partir da manhã se não deixar, e ele, a partir da manhã, estás a ver, a dor foi maior que o prazer, quer dizer, ele gostava demasiado de estar vivo para... Sim. Então, não é necessário que isto aconteça, mas muitas das vezes só te apercebes que está a ter algum impacto a tua preguiça quando começa a doer na pele. Sim, quando... sim, depois depende do estado de vida da pessoa, né? Se estiver a trabalhar, se não, se tiver uma vida ativa, se não, porque se a pessoa não tiver uma vida muito ativa e depois a preguiça começa a atacar, começa a ficar complicado. E acho que isto também tem muito a ver com aquilo que tu vês à tua volta. Não é que as pessoas fossem todas preguiçosas à minha volta, mas era muito se calhar de deixar andar, entendes? E depois há o perigo que é, podes estar a deixar andar e às vezes as coisas vão acontecendo e tu dizes, mas se calhar isto até funciona. Fico na boa, mas até funciona. Então às vezes é um bocado ver isso à tua volta, porque se tu, também é perigoso, mas se tu fores educada ou cresceres num ambiente em que seja tipo ação, estás a ver, boa ação e tudo a acontecer, tu entras naquele modo. Mais ou menos, por acaso eu até vivo numa família muita ação e eu sempre tive uma cena mais... Calma, pessoal. Sempre foi... Aliás, sempre foi, não foi tema, mas sempre foi tipo lá estás tu, Margarida, bora, tipo, sabes? Mas agora imagina que era toda a gente assim, se calhar nunca tinhas apercebido sequer, do género, se calhar não tinha isto é o mundo, é tudo assim, boa, isto é o comum, se calhar entravas nesse filme. Acho que ela queria tirar um papel. Mais um? Bora, temos sim. Como é que está assim? Aí este também é forte. Inveja! Aí este é fortíssimo. Inveja. Ponto 1, acho que é corrosivo e é tipo veneno mesmo. Não só para quem sente, para a outra pessoa. Não é? Porque tudo o que nós pensamos, dizemos, agimos tem impacto, não é? E as pessoas têm que começar a perceber isso. E que não é uma conversa de xalala, é mesmo uma conversa de física quântica, tipo, tudo tem o seu poder energético, não é?
do mais subtil para o mais denso, e portanto tudo aquilo que nós pensamos tem impacto. Pode ser muito subtil, não é? Mas vai ter para ti e para o outro. Diz-me uma para coisa. Fora. Quantas pessoas é que tu conheces que quando tu tens um sucesso na tua vida vibram tanto ou mais que tu? Com a tua vitória. Sim. Eu conheço algumas pessoas, felizmente. Agarra. Sim. Isso é de agarrar. Sim. E isto é o que eu digo a toda a gente, que é se tiverem pessoas dessas na vossa vida, agarrem que isto é raro. Que é... Porquê? Porque, olha, lá está, voltamos à cena do intelecto. Como é que o intelecto funciona? E o que é isto da inveja? A inveja é uma comparação, no fundo, não é? Sim. Do género, a outra pessoa está a viver algo e nós, isto é como o intelecto funciona. E daí, outra vez, o afastamento também é necessário. Que é, porque é que eu sinto inveja? Porque eu comparo aquilo que ele vive com aquilo que eu vivo. Sim. É uma comparação no fundo. Aquilo que ele atingiu com aquilo que tu eventualmente queres atingir. Exato. Depois podes entrar na tua nuvenzinha e dizer assim, pois, porque eu... Mas se fosse preciso... Não, desculpa, mas não faz mal. Podes entrar na tua nuvem e nessa nuvem está a cena, pois, vêm as tuas desculpas, né? Ou então começas-te a culpabilizar ou culpabilizar a tua vida por não teres conseguido. Entras numa espécie... Mas no fundo a base é sempre a mesma, que é a comparação. Não é? A competição também entra muito por aí. E porque esta necessidade de nos compararmos ao outro. E acho que é mesmo essa falta de... Porque o que eu ia dizer é, muitas vezes tu estás a sentir inveja por uma situação de uma pessoa próxima a ti que conquistou certa coisa, não interessa, mas se for preciso tu nem querias aquilo para a tua vida. Ou seja, nem sequer passava pelo teu caminho aquele que estás a construir, fazer tal tipo de coisa, não é? Mas ainda assim sentes aquela... Tu já sentiste? Pá, eu acho que sinceramente, muito sinceramente, acho que não. Há duas coisas que eu não consigo falar muito bem. Nem quando eras chavala, mas é porquê? Porque eu nunca... Aquela cena das roupas e das não sei quê, porque quando somos miúdas, principalmente as meninas, não é? É mais assim, ligamos um bocado mais a essa parte das coisas que temos. Assim. Pá, eu nunca fui muito consumista. E acho que é mais vosso do que nosso. Nós temos a cena da competição. Sim, eu acho que sim. Eu acho que a cena da invejinha pode ser mais feminina do que masculina, provavelmente. Mas eu nunca tive isso. Nem nunca tive muita paciência para estar a falar da vida dos outros. Que é uma cena que tipo, muitas vezes se fala, né? Tipo, principalmente conversas de gajas, né? A típica conversa, entre aspas, de gajas. Eu nunca tive muito tempo para falar da vida alheia. Não tive muito essa paciência. Mas às vezes nem é preciso falar. Por exemplo, estás a ver alguma coisa. Sim, tens aquela cena do querer ter, mas lá está, como eu nunca fui. E a cena da inveja boa, que eu acho que isto é ridículo, haver inveja boa e a inveja má. Sim, o que é inveja boa? E acho que, no fundo, é uma desculpa para as pessoas que sentem inveja não se sentirem tão culpadas que estão a sentir e que se estão a comparar. Percebes? E acho que as pessoas confundem bem as coisas quando é, neste caso, por exemplo, de sentir inveja boa. Uma coisa é tu sentires-te motivada com alguma coisa para tu fazeres ou para mudares alguma coisa em ti, do género, queres ser saudável, não é? E vês alguém mega saudável, não é? Com um aspecto, não sei o que se for, não é? Mas com um aspecto mega saudável e tu dizes que queres aquilo e as pessoas dizem, eu sinto aquela inveja boa de... não é inveja boa. Isso é uma vontade de fazer aquilo parecido com o que outras pessoas estão a fazer. Exato, mas daí a ser acho que as pessoas confundem um bocado. Vamos ter que outra vez. Está contando. Então vá, só para terminarmos este. Acho que é isso. A inveja é muito uma necessidade que a pessoa tem, às vezes involuntária ou inconsciente, de se colocar logo do género. Isto é ela, este sou eu, e uma cena de comparação onde ela está, onde eu estou, o que ela conseguiu, o que eu não consegui, ou o contrário, ou o que eu já consegui e ela não conseguiu. Mas é mais ao contrário, não é? Quando o outro, é sempre a questão do outro ser ou ter mais. Sim, tu estás-te a comparar a ele. Exato, ou ele tem algo que tu queres ter. Infelizmente, eu acho que existe muita e aqui na nossa sociedade, na nossa cultura, acho que existe muito mesmo. E existe muito mesmo. E é aquela coisa que é, isto é um bocado, há muita gente que é assim, que é, eu quero que tu sejas feliz, e depois tu perguntas assim, mas queres que eu seja mais feliz que tu?
As pessoas tipo, fogo. Isso também Não quero estudar. Fogo, também queres tudo, queres sempre tudo. Sim. Epá, pois eu não sei, é uma cena que eu como sempre vivi muito em mim, no sentido de... Acho que é isso. Tipo, tentar perceber as minhas cenas e como é que eu funciono e como é que eu sou e pronto, nesse sentido. Nunca tive muito predisposta ao que ela saber o que é que ela está a fazer, Eu acho por aí, sabes? É a melhor forma de parares com a inveja. Se fores uma pessoa invejosa, que é... A inveja é muito foco no exterior, no outro. Sim. Então se tu focares mais em ti, não há tempo. Sim, não há muito tempo para isso. Eu acho que, o meu foco como foi? Eu sempre fui muito curioso e perceber a vida. E observar as outras pessoas também, mas observar de outra forma, que é comportamental e não sei o quê. Sim. Aliás, eu adorava dizer assim, aquilo é invejoso, aquilo é não sei o quê. A minha cena era essa, não era eu sentir inveja, era mais como é que cada um é. E era bem curioso, tipo, aquele move-se assim, estás a ver? Aquilo é assim. E porquê? E porquê é que este... então eu estava, como o meu pensamento estava sempre aí, eu não... Foi isso, era esse, o outro também está aí, o outro tema, não sei se vai sair, que é o ciúme. Que também não... Porque também é o foco no outro. Esse eu já senti, a certa altura da minha vida, mas inveja não... porque não vivo para o outro, estás a ver? Eu acho que é um bocado isso. A minha vida é a minha vida e a tua vida é a tua vida. Estás fixe? Boa. Eu também, boa. Eu não estou fixe, mas tu estás fixe? Boa. Que bom. Mas isto é um grande treino, que é... Queres que o outro seja feliz, mas mais feliz que tu. Eu, por acaso, eu vibro com e até com pessoas que eu não conheço. Olha, por acaso até estava-te a dar o exemplo daquela minha colega há bocado. Que ela conquistou uma cena que quis muito. Nem é muito a minha cena. Mas... grande cena, foi a cena dela e eu estou bem contente por ela porque eu vejo mesmo que ela vibrou com aquilo, estás a ver? Exato, e depois é isso que é. E foi muito fixe. Se queres mesmo que os outros sejam felizes, independentemente do que eles estejam a fazer, depende, né, das coisas, mas se queres que eles sejam felizes, quando eles são felizes, fica feliz. Se queres, mas eu acho que esta cena da inveja também vem um bocado aqui na nossa, é o que eu te digo, a nossa cultura, que é muito olhar a vida alheia, o espreitar o que é que os outros estão a fazer, o que é que os outros fizeram. De janela, e parem com isso, tipo, vivam as vossas vidas e está-se bem com a dos outros. Eu quero saber o que é que os outros fazem. É que assim, eu não quero mesmo saber, às vezes eu até nem... É estranho, tipo, eu não quero mesmo saber. Claro que há pessoas, minhas amigas, contam as cenas das vidas dela, está-se bem, né? Ouço e pronto, partilhamos, e eu própria também. Mas, muito sinceramente, I don't care. Tipo, e não quer saber porque não me incomodo contigo ou não me preocupo, não te tenho em consideração, mas não, eu não quero saber porque, tipo, é a tua vida, tu fazes o que tu queres. Eu, por acaso, tinha amigas minhas, quando era mais adolescente, que me pediam opiniões, né? Tipo, a cena também há muito esta coisa, quando somos adolescentes, a opinião, dou a tua opinião. E não só, né? Há muitas pessoas adultas também procuram opiniões de amigos, né? Mas eu sempre disse, a minha opinião era sempre, tu fazes o que tu achares melhor para ti. Isto era sempre a minha opinião, seja qual fosse, tipo, e às vezes elas até se irritavam, tipo, para a Margarida, tu te pediu uma opinião. E assim, tipo, mas eu não sei, tipo, tu não estás a fazer cena que tipo, para ti é melhor, então o que é que interessa, estás a ver? E eu sempre fui um bocado assim, por isso, bom, é isto. E estamos a falar da cena do rapaz e rapariga, temos que passar para outro, é só para terminar. Olha, uma das frases, e até para acabar um bocado, eu nunca senti isso, mas isto funcionou comigo em relação à competição, que também está um bocado ligada connosco, que foi, se eu competir comigo mesmo só, não há competição para mim. Foi o que eu comecei a notar. Competição do género, naquilo que eu fazia, como o meu foco era só, até não só a minha evolução era mais sólida e mais rápida, mas como começava a perceber que, depois acabava, claro que havia pessoas melhores do que eu a fazer as suas coisas e feliz por elas. Mas eu não sou muito competidora, é engraçado. Eu era muito. E então, mas eu percebi que se eu começo a focar, os meus resultados começam a aparecer, mas porque eu estou focado só na competição comigo mesmo. E eu sempre fui muito assim. E isso afasta-me também de invejas, do outro. Desejar o que o outro tem, no fundo é isto, é desejar o que o outro tem. Next. Bora, sou eu. Este pequenino. Isto também é apego! Já falámos um bocado sobre isso. Sim, apego. O que é isto? Sentir apego? Apego. Outrora na minha vida, enquanto adolescente... Outrora? Outrora.
enquanto adolescente, houve um momento da minha vida que eu me senti muito apegada a uma pessoa. Foi um namorado meu e houve esta coisa do apego. Por isso é que eu disse há bocado que senti ciúmes. Foi a única pessoa na minha vida de quem eu já senti ciúmes. Por isto. Só por isto. Porque eu estava... Tinhas apego ao quê? Lembras-te? A ideia que eu tinha construído de uma relação que ia ter com aquela pessoa. E não propriamente da pessoa em si. Depois vim a descobrir isso mais tarde, não é? Até porque houve depois um momento em que na verdade eu quis afastar-me e não propriamente ficar ali, porque já não condizia, não é? Com aquilo que eu queria e não fazia sentido. Bom, muito bom, sim, mas eu acho que porque estava a saber aí para a cena, foi bem engraçado. O que estava? Tipo, bom. Já estavas a entrar no cenário, mas mas sim, tipo, porque eu vivia muito apegada àquela ideia que eu construí daquele primeiro namoro sério, porque também vem, não sei se por vir de uma construção familiar que felizmente os meus pais ainda estão juntos, têm uma relação muito boa. Claro que já passaram as cenas deles, mas tipo, eu tenho essa base familiar muito forte e muito bem estruturada, se quisermos. E então tens aquele exemplo, não é? Tipo, quase tipo namorei para a vida, entre aspas. E talvez por aí eu tenha vindo com essa carga, né, familiar, inconscientemente, e ter-me agarrado àquela ideia de primeiro amor e para o resto da vida, né? Que se calhar já todos passámos um bocado por isso, não sei. Mas eu acho que foi a única altura da minha vida que eu senti isso. A partir do momento em que eu desgarrei da situação, percebi que era muito mais desapegado do que o que eu poderia pensar, e hoje em dia estou às vezes num extremo de desapego que, pelo contrário, tenho que me chamar a mim própria a atenção, que é dar valor às coisas, estás a ver? Porque às vezes eu vivo tão num sentido desapegado das coisas e até das conquistas, e que às vezes é importante também dar valor e trazer rituais tipo ao valor da conquista, tudo isso, né? Porque também é saudável. E pronto, esta é a experiência de apego que eu tenho, mas é lixado quando estás lá no meio a querer, para já teres consciência disso, porque só vais ter quando te desapegares, né? Quando crias este espaço de desapego. E depois há aqui uma coisa que é bem importante, que eu acho que é como é que ele cresce, de onde é que ele vem e qual é que é a natureza do apego. Sim. E a natureza, o apego só chega, eu vou tentar tornar isto de uma forma muito gráfica, que é nós passamos a nossa vida a criar, como se estivéssemos a montar uma peça de teatro, a criar peças de teatro em que há um cenário. E o cenário está montado, não é? E o apego que nós criamos àquela imagem daquele cenário, de uma vida ideal, de uma relação ideal, principalmente tudo que liga à parte emocional, não é? De família ideal, eu fui muito da parte da família, ou porque gostava que as pessoas estivessem bem, então imaginava as pessoas de uma certa forma. Pois. E enquanto as pessoas não estivessem naquela forma, eu apegava-me àquela ideia e quem sofria era eu. Exato. Pronto, então o que é o apego? O apego floresce, né, e cresce quando nós criamos um cenário e a nossa identificação, né, a nossa vida, de certa forma, anda ali à volta daquele cenário, e enquanto aquele cenário, que nunca, na maioria das vezes, nunca vai ser assim. Nunca vai. Porque imaginem uma coisa, isto é uma questão interessante, que é, se vocês montassem o vosso cenário e fosse daquela forma, onde é que ficava o meu? E onde é que ficava o teu? Não é? Onde é que eu montava o meu? Isto não funciona assim. Claro. Não é? As coisas não funcionam 100% como nós queremos. Então, o facto de nós montarmos cenários, esse é o principal problema, Vou dizer, mas eu também lembrei-me de uma Mas a pessoa... vida não é o que tu queres, a vida é o que ela quer ser. E tu ou te adaptas a isso ou não. E se não conseguires mesmo te adaptar nunca na vida, vai ser muito difícil ter momentos de grande plenitude. E tem algumas pessoas que sofrem e outras que não sofrem nada por causa disso. Eu olho para uma e para outra... tenho um grande amigo meu que projeta, a nível profissional, projeta um resultado, estás a ver? E ele está a sofrer porque esse resultado ainda não chegou. Exato, então existe um certo sofrimento ligado àquele cenário. E depois conheço outra pessoa, a pessoa que eu namorei, a minha ex-namorada, que ela vive o oposto, que é... Aquilo começava-me a fazer impressão que eu sempre fui uma pessoa de ambicionar, e ela não tinha tipo grandes ambições, ou seja, eu perguntava
mas o que é que tu projetas? E ela, nada. E depois eu olhava para ela e ela era feliz no dia-a-dia. Yeah. E eu, caraças, tipo, o que é isto? E eu ficava naquela, isto é possível. E eu até dizia, pá, tu precisas de ser estudada, porque na minha percepção, cenário. Pois, Até que eu disse assim, pá, vou mandar os cenários todos com os porcos. Tipo, comecei-me a desmontá-los todos e a viver. A viver, exato. E a viver de uma forma, lá está, não apegada. Não apego, não é. Esta é a tal cena que é. De repente não queres saber de nada. Exatamente, é que não se pelo pode. contrário, Exato. eu envolvia-me a 100% em tudo o que fazia, continuo a envolver, mas não crio cenários que têm a ver com as expectativas. Exato. Pronto. E isto está ligado, lá está isto. O apego cresce porque nós queremos viver um cenário. E sim, estás a montar tudo ali à volta daquilo e depois se não for como aquilo e se não... Vives à volta de uma imagem, no fundo o apego é isto. Então como deixar de sentir apego? Sim, e de sentir apego não só emocional, mas também há o apego material, né? Há pessoas que são muito apegadas às suas coisas, às suas... Nós não conseguimos estar dentro dos timings. Mas, somos horríveis. Mas, ou seja, é compreender a natureza do que é o apego, quando é que ele chega e porque é que ele está lá, que é porque nós estamos a projetar algo que não existe e que muito possivelmente não vai existir daquela forma, não é, que nós projetamos, e isso faz com que acabes por criar uma certa frustração, não é, e sofres com o apego que criaste àquela imagem. Então é um bocadinho tipo desconstruir o cenário, e começar a cada vez mais estar presente, envolvido naquilo que estás a fazer, seja que tipo de atividade for, e desfrutar disso. E desfrutar também das tuas coisas, não só das tuas conquistas de momentos, de experiências e de relações, de pontos de relações onde quer que estejas, quer sejam amorosas ou familiares ou amizades, whatever, o que for, mas também de coisas, não é? E percebes que se não tiveres X coisa porque gostas muito, tu não vais deixar de ser tu e a tua vida provavelmente não vai mudar assim tanto, portanto... E outra coisa que eu percebi, relacionamento, profissional, tudo aquilo que eu me envolvo agora, relacionamento não há, mas tudo aquilo... É neste momento em que eu vou pôr aquela musiquinha de fundo. Mas há um grande relacionamento comigo mesmo. Mas até nisso, do relacionamento comigo mesmo ou com qualquer atividade que eu esteja envolvido, existe intensidade na mesma, existe uma certa ambição, mas sem apego ao resultado. Sim. E isto faz com que eu tire muito mais partido, e estou-me a divertir muito mais, estou muito mais leve, por causa disso mesmo, porque tenho as minhas ambições de certa forma, não é? Mais interiores do que exteriores, sim. Mas isso tirou muito, muito peso por causa disso, porque comecei a desmontar cenários e não há... Os meus ideais são mais interiores do que exteriores, não é? Sim. Mas por causa disso, porque comecei a desmontar... E vou acrescentar aqui uma coisinha que acho importante, não posso deixar de dizer, que é... No yoga nós também estudamos uma coisa em relação aqui, e pode entrar aqui no apego, que é... Age, né? Em relação ao karma no sentido de ação para o mundo e ação-reação, né? Ages com o melhor que sabes, o mais adequado possível naquela situação, mas sempre isento de resultado, ou seja, isento internamente de conquista de qualquer resultado, ou seja, a tua parte enquanto ação, o que devias ter feito, o que era mais adequado, o que para ti se encaixava mais naquele momento, foi feito. Equanimidade. Depois, é o que larga, representa... porque essa cena de montarmos cenários é muito isto do não largar, porque tu estás a agir sempre com a mente ali do virar a esquina, vou atingir aquilo, só que não é assim, né? Depois vais bater com a cabeça na parede e não vai ser fixe, né? Mas ao desmontares esses cenários e deixares-te identificar com tudo dessa forma, começas a sentir esse estado que é o estado de equanimidade, que é, independentemente daquilo que aconteça, tu estás envolvida na mesma, não estás apática, né? Sim. Estás envolvida de forma intensa. O que vai acontecer depois disso é... Mas não dependes do resultado. Só a vida é que sabe. Não somos nós. A tua alegria é constante e não depende de um acontecimento, de um resultado, aliás. Pronto. E independentemente do resultado que seja, que se calhar no Miguel ou na Margarida lá para trás seria um resultado triste, bom, mau, agora deixa de haver bom, mau, triste.
E é começas só a um aceitar, resultado. é o que é. Yeah. E a alegria está lá na mesma. Sim. Tem um impacto diferente. E porque já deixa de haver apego Sim, a outro mas tipo. tu disseste agora uma palavrinha que é muito importante de frisar no que respeita a isto do apego, que é dependência, não é? Tu dependes. E na verdade tu não dependes de nada. Para ser tu próprio e para viveres, não é? A tua vida. Next. Bora, mais outro. Se calhar, ou fazemos 10. Se calhar fazemos 10. Então vá. Ansiedade. Aí, isto também dá água. Ansiedade. Também é muito familiar. Ansiedade. Eu era bem ansioso. Ansiedade, pronto, agora falando da mesma coisa. Ansiedade, está bem, está tudo ligado. Sim, mas na verdade estão todas. Ansiedade vem de uma projeção, não é? É algo que ainda não existe, não é? Nós sofremos de algo que ainda não existe e que são os tais cenáriozinhos que nós vamos montando e montamos um cenário futuro em que queremos que algo aconteça ou temos receio que algo aconteça e isso cria-nos uma experiência, não é? de ansiedade e que não é nada fixe. Não. Mas tem muito a ver com isso, tem muito a ver com a nossa, muitas vezes é inconsciente, mas até se tornar consciente, que é termos noção disso, que é, a ansiedade não é nada mais, nada menos do que sofrer de algo que ainda não existe e que nós estamos a projetar. A projetar, sim. Sim, e hoje em dia sofre-se muito de ansiedade também devido à camada de stress que levas em cima, né? Por vários motivos e mais alguns. Há quem leve mais do que outros. Há quem passe pelas mesmas situações e não sinta stress tanto, e há outros que passam por essas mesmas situações e sintam um elevado número de stress, o que acresce obviamente na sensação de ansiedade. É tentarem viver mais o presente, creio eu, não sei. Eu também não sofro muito de ansiedade, nunca fui embora fosse na minha adolescência uma pessoa mais, sabes, mais repentina e, como se diz aquela palavra, está-me a falhar, impulsiva. Era muito mais impulsiva nas minhas respostas, nas minhas ações, do que hoje em dia já tenho essa impulsividade interna, mas depois já consigo lidar com ela de outra forma, mas nunca fui muito ansiosa. Engraçado. Sempre porque exteriorizei muito rapidamente as coisas todas, então nunca guardei muito. Portanto, também não sei muito aqui dar grandes... Mas eu acho que é, outra vez, munir-te da observação interna e de práticas que te possam levar a esse distanciamento, que é o eu interno, a minha vida, a minha pessoa e aquilo que são as minhas conquistas ou aquilo que eu penso que serão as minhas conquistas, que nem sempre serão as minhas conquistas. Eu era o querer tudo muito rápido, que me criava uma certa ansiedade, e era aquilo que eu estava a fazer, se eu era suficiente, temos um minuto, que se eu era suficiente ou não, isso criava-me ansiedade e também fazia com que eu não levasse as coisas até ao fim. É tal, não estou a lembrar, o síndrome do impostor. Sim. De meter-me em demasiadas coisas e isso criava uma certa ansiedade, porque era muita coisa. Sim, claro. Porque eu queria, e lá está a dar passos maior que a perna, e era isso que me criava muita ansiedade, e eu queria tudo muito rápido. Sim. E era muito disso, que era eu em vez de percorrer o caminho que devia percorrer, eu olhava era para os atalhos. Estás a ver? Eu olhava, estás a ver, tipo assim, não, se eu consigo ir por aqui e vou chegar ao mesmo sítio e é mais rápido e é mais fácil, e isso depois criava-me ansiedade porque o impacto e o resultado não era o mesmo. Vamos ter que terminar, não é? E pronto, mas a ansiedade basicamente é isso, no fundo é sofrermos de algo que ainda não existe e que, acima de tudo, muitas vezes nem sequer vai existir. Acho que vai terminar. Só para terminar. E queres fazer mais um? Bora. Então vá, só para terminar aqui. Sim, mas... Queres tirar já o outro? Já tiramos. Porque a ansiedade também vai dar acho que também dá um podcast fixe. Este vem também naquilo Então que já falámos, portanto... Agora vem um desapego. Desapego. Porque há pessoas que dizem assim, e viver com um completo desapego... Sim, também há aquela ideia dentro da espiritualidade, desapegou-se, foi viver não sei para onde e... Né? Eu acho que não é possível tu viveres completamente sem apego. Depende, eu percebo o que tu estás a dizer, mas não sei se será assim efetivamente em todos os casos. Há pessoas que vivem mesmo muito
só nelas, sabes? Sim, mas isso também te cria um certo... Só nelas no sentido de... Só nelas, repara, não é um egoísmo. É tipo, tipo acharam que têm que viver assim, está-se bem? E acho que é muito difícil tu perceberes que estás completamente desapegado. Estás a ver? Do género, teres essa noção que és completamente equânime. Eu já tive alguns exemplos de vida até... Mas são estágios, são fases. Sim, situações que me levaram a perceber que, afinal até sou mais desapegada do que o que eu pensava. Nomeadamente a coisas, a situações. E depois também ouves, né? Há pessoas que acham que eu sou mega desapegado, porque lá está, como eu às vezes não apareço muitas vezes, eu sou, pessoas que dizem que eu sou muito fantasmagórico, eu apareço, porque eu sempre fui muito assim desde pequeno, que ia num grupo, depois passava para outro e para outro, e as pessoas achavam que eu era, esta pessoa é desapegada, e achavam que eu, e acham, e confundem que liberdade é desapego. Existe uma certa ligação, porque se fores uma pessoa muito apegada tens que te libertar de algumas coisas. Sim. Mas uma pessoa completamente livre não quer dizer que não tenha os seus apegos, ok? Sim, claro. Mas é assim, uma pessoa desapegada pode ter perfeitamente senso de prazer na vida. Ou seja... Por exemplo, e este prazer, obviamente, que te vem com experiências, vem com, não é, com recolher de coisas da vida. As pessoas acham que uma pessoa desapegada é uma pessoa... sem energia, tipo morta, sem ambições, sem nada. E isso é completamente errado. Por exemplo, uma pessoa desapegada é uma pessoa que é intensa, que se envolve nas cenas, que está lá 100%. E aliás, uma pessoa desapegada se calhar até está muito mais presente do que uma pessoa cheia de apegos e cheia de projeções e tal. Pelo contrário. Eu acho que desapego é uma pessoa estar isenta de qualquer resultado que advenha das coisas, estar isenta da identificação que tem com os papéis que cumpre, mas que cumpre bem, que cumpre com empenho, que cumpre com vontade, mas está isenta de o que vem desses papéis. Isenta de resultados. Sabes, tipo, é isenta disso. E para mim, isso é uma pessoa muito desapegada. E uma pessoa desapegada é uma pessoa também muito independente. Sim, e também, obviamente, eu falei em questões mais imateriais, mais emocionais, relacionais e tal, mas também, obviamente, de coisas materiais, não é? Hoje estamos nesta casa, temos estas coisas, mas se amanhã não tiver que ter estas coisas e esta casa, está tudo bem. A vida corre, é porque há outra coisa para acontecer. E eu acho que às vezes as pessoas se apreendem muito no que respeita às coisas materiais. Eu conquistei isto, sabes? Então, tipo, agora significa que se eu não tiver isto ao pé de mim, já... eu pelo menos não vivo a minha vida assim. E desapegado e independente também não é egoísmo. Não, não é uma pessoa ser egoísta e só vive no mundo dela e só pensa nela, que eu acho que pode haver muita confusão nesse sentido. Pode. E pelo contrário, aliás, como são pessoas muito presentes, uma pessoa que seja extremamente desapegada, são pessoas muito presentes, se calhar até são aquelas pessoas que estão lá mais para nós, que nos escutam realmente, lá está, por serem pessoas tão independentes e desapegadas e não dependentes de um resultado, lá está, acho que o sentido até de presença é completamente diferente. Sim, e vivem num senso de maior liberdade, não é? Também às fases. Que lá está, que pode ser muito confundido com o La La Land, estás a ver, tipo, estás muito fora, estás... e também vou dar um exemplo oposto. Por exemplo, uma pessoa... temos um minuto. Financeiramente, num lugar de vida muito, muito, muito... de sucesso imenso, estás a ver? Tem muitas propriedades, tem muita coisa. Tem uma pessoa... Teve muito sucesso no que respeita a materialmente e financeiramente. Não significa que essa pessoa também não tenha senso de desapego, atenção. Portanto, lá está isto. É possível viver uma vida teres alcançado essas coisas todas, não é? E viveres num desapego imenso internamente. Portanto, também não... Lá está, não podemos confundir a gente. Que ainda é mais interessante. Bem, vamos fechar. Acho Obrigada que foi interessante esta dinâmica. Isto vai continuar, será? Vai haver a parte 2. Se gostaram de algum tema e querem ver esse tema se faça um podcast à volta só de um desse tema ou outro que não tínhamos tocado aqui, por favor digam-nos e nós sugiram e nós aprofundamos um bocadinho mais. Na verdade, a gente quer falar, né? E acho que está feito. Peace and love.